O mercado de luxo é imune às crises? Mesmo com as dificuldades que o varejo em geral vem enfrentando desde a pandemia, o varejo de luxo vem crescendo ano após ano e em 2023 deve crescer 21%, segundo a Associação Brasileira das Empresas de Luxo, a Abrael. E não é só no varejo. O mercado de luxo de imóveis também é uma exceção. E nesse nicho de mercado de alto padrão, só tem aumentado as vendas. E segundo a pesquisa recente da Abrainc, Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias, o número de lançamentos desse tipo de imóvel cresceu quase 70% nos últimos 12 meses. E hoje vamos entender um pouco como é essa dinâmica do mercado de luxo e por que ele tem se diferenciado tanto e atraindo tantos olhares do mercado. Estamos de volta para mais um Debate no Café. Eu sou o Thiago Pierosi. Eu sou o Márcio Oliveira, nosso convidado de hoje é o Fernando Martins. A gente recebe aqui com muita alegria. E enquanto a gente ouve agora aí, assiste, você pode acompanhar a nossa vinheta. Também aproveite para já seguir, compartilhar, curtir aqui o nosso vídeo, tá bom? Tomamos café? Formado em Publicidade pela PUC Campinas, com MBA em Gestão de Marketing pela USP, Fernando Martins, nosso convidado de hoje, é CEO e fundador do Arcplace, marketplace de revestimentos de alto padrão. Desde pequeno, o Fernando tem sua história ligada ao universo da construção civil, trabalhou em diversas etapas da indústria da construção civil, entre elas atuou como chapa, carregando e descarregando caminhões, né, enfim, de conhecer esse negócio. E com uma visão estratégica e espírito empreendedor, em 2016, o Fernando identificou a alta demanda por revestimentos de alto padrão via redes sociais, né, na cerâmica. E nessa cerâmica que atuava. E pesquisou o mercado e decidiu criar o primeiro marketplace do Brasil voltado a revestimentos de alto padrão. Sob sua liderança, o Arcplace cresceu e hoje importa revestimentos de alto padrão da Indonésia e soma mais de 8 milhões de reais de GMV, o volume bruto de mercadorias negociadas, desde a sua abertura. Fernando, seja muito bem-vindo ao Debate no Café. Olá, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero que eu possa agregar aí bastante conhecimento para nós e para o público que nos assiste. Fernando, é um prazer enorme ter você aqui com a gente, ouvindo o Thiago falar aí no começo da sua história, desde criança lá. Lembro que você falou que você morou literalmente, nasceu quase que literalmente dentro da fábrica, né, da sua família. Sim, E isso é legal, porque isso mostra já que ela vem empreendedora, vem da família, né? E você seguiu ela. E, cara, assim, empreender no Brasil não é fácil, né? O Brasil não é para amadores. E a gente sabe aqui todas as dificuldades que nós temos, e empreender aqui não é para todo mundo. Tem que ter coragem. Queria que você começasse, antes da gente entrar mais nessa parte de mercado de luxo, de construção, tudo mais, entender um pouco desse panorama, quem é esse consumidor de luxo. Mas eu queria que você contasse para a gente um pouquinho dessa sua visão empreendedora, né? Conte um pouquinho da sua história e por que que a Artplace surgiu, né? Como, por que que ela surgiu, qual foi o filão do luxo ali que você viu? Conta um pouquinho pra gente. Ah, não, peraí. Mas antes de você contar, vamos fazer um brinde? Opa, vamos O Bora! meu sim. café está esfriando aqui, ó. O meu também está aqui, ó. Vamos fazer um brindezinho, tintim aí para vocês, tomar um café bem gostoso, tá bom? Tchim, tchim. Bora lá. Bom, pessoal, assim, sobre empreender no Brasil, antes de entrar na história do Workplace, um dado legal que eu acho interessante trazer e que me ajudou a ter a coragem, talvez possa ajudar outros também. Um dado muito legal que eu gosto é que a taxa de falência de empresas
no mundo todo, apesar das diferenças que a gente tem de cada país, ela é muito parecida em todos os países. Então, com mais ou menos dificuldades, melhores ou piores condições, as empresas elas acabam também se nivelando, né? E, então, assim, o importante é que quanto mais problema a gente tem, mais soluções a gente tem que buscar, ou seja, mais oportunidade a gente tem para o empreendedorismo. E nessa linha, eu me formei em publicidade e propaganda, como o Thiago bem introduziu, e eu trabalhava com inteligência de mercado em Campinas até 2014. E aí meu pai, meus tios na indústria cerâmica em Tambaú vinham reclamando um pouco do cenário de crise no Brasil na época. E eu sempre tive aquela uma máxima comigo de que o faturamento a gente consegue é da porta para fora, o resultado a gente consegue da porta para dentro. E ouvindo eles falarem do quanto havia sido a queda no mercado naquele período, não me parecia o fim do mundo, parecia uma questão de ajuste ali, né? Logicamente que indústria é um negócio mais complicado, margem geralmente mais curta, mas era uma questão de ajuste. Aí decidi largar o meu emprego, inteligência de mercado em uma multinacional na região de Campinas e voltei para Tambaú, que é uma cidade de 20 mil habitantes, é um polo cerâmico aí em São Paulo, já foi muito maior, hoje infelizmente deu uma reduzida, mas comecei a atuar na cerâmica, buscando ter uma visão do todo do negócio, mas inicialmente focando mais no marketing, que é a minha área de estudo. E na época eles não tinham redes sociais ainda, as redes sociais já eram gigantes, mas assim, não tinha ainda muito. Os anúncios no Facebook estavam começando, anúncios no Instagram nem haviam ainda. E com uma estratégia muito simples, aquela coisa, né, de fazer o básico bem feito, uma estratégia muito simples, em 6 meses, a indústria, que é a qual eu trabalhava, a gente atingiu 100 mil seguidores, um investimento baixíssimo, e nós abrimos 200 revendas nesses 6 meses, e foi um sucesso. Só que uma coisa que eu identifiquei é que a gente postava uma foto de um produto ambientado e os clientes chamavam no Messenger ou nos próprios comentários: olha, quero comprar, minha parede tem 2x3, faz um orçamento, quero na cor tal. E aí, qual que era o método das indústrias de atender? Ver se tem uma revenda próxima do cliente e indicar o cliente para essa revenda. Só que quando a gente pensa nos grandes polos, sim, tem revendas, grandes cidades têm revendas. Só que o Brasil é muito grande, continental, muitas cidades. Então, mesmo quando a gente fala assim, abrimos 200 revendas, é muito pouco para o Brasil ainda do tamanho que ele é, né? E a internet te dá essa possibilidade de atingir qualquer lugar do Brasil, praticamente. Então, eu levava isso pro meu pai, meus tios, o pessoal mais velho de casa, levava isso para outros industriais, que eu sempre conheci bastante gente desse meio, e todo mundo falava, não, não dá certo, não dá certo, não dá certo. Pô, mas Tem vamos que vender pela ver, internet né? então. Tem que ver o É, produto, sentir o produto. o cliente tem que ver, né? E, enfim, aí isso começou a ficar na minha cabeça, porque todo mundo falava que não dava certo, eu chegava o cliente, para mim, ó, o cliente ele é soberano para definir a direção do mercado. E no meio disso, né, todo mundo dizendo que não dava certo, eu comecei a estudar. Comecei a estudar case, né? Um case que eu estudei foi o da Build.com, nos Estados Unidos. Foi a primeira empresa a vir a fazer essa transição da construção civil no cenário digital, né, no canal digital. Estudei também bastante o case do Netshoes, aqui no Brasil, né, que antes até tinha algumas empresas menores que vendiam calçados, tênis pela internet, mas quem fez a transição real de falar assim, não, tênis se compra pela internet, ponto final, foi a Netshoes. E aí eu fiz um exercício de imaginação. Falei assim, olha, vou imaginar daqui a 20 anos no Brasil. Tá? Daqui a 20 anos vai ter algum e-commerce, alguma empresa de sucesso vendendo algum material de construção pela internet? Olha, acredito que sim, 20 anos é bastante tempo, o mundo muda muito rápido, né? Ainda mais aí, depois a gente pode até entrar em pandemia, que acelerou em 10 anos, aconteceu em 2 anos.
praticamente, né? E aí, com isso em mente, né, decidi começar o Workplace. Fundei a empresa em agosto de 2016. O site foi ao ar em 17 de fevereiro de 2017. Levou aí uns 6 meses, né, entre setup e tal. E tem sido assim um grande aprendizado, sobretudo para mim, mas a empresa tem sido um sucesso também, tem crescido bastante ano a ano. E nessa linha ainda de ter fundado um negócio num canal disruptivo, o caminho que eu escolhi, eu defini para o Marketplace, foi baseado também na Amazon, Amazon.com, nos primórdios dela. Eles começaram com uma estratégia de dominância de nichos, ou seja, ao invés de a gente pegar todo o catálogo de construção civil e colocar online, que tem muita variação de peso, preço, margem, logística, não. Vamos começar com um nicho específico. Qual nicho que é esse? O alto padrão, na minha opinião. Por quê? No alto padrão, você atendendo consumidores high ticket, coincidentemente, o high ticket são os early adopters em qualquer nova solução. São menos sensíveis ao risco, né? Produtos com maior margem. Então, isso no início, quando tinha maiores dificuldades de logística, era um fator que ajudava muito a solucionar esses gargalos que a gente tinha. Logística, peso, fragilidade, distribuição. Então a gente iniciou nisso, né? Produtos de alto valor agregado, geralmente pequenas metragens, e que poderiam atender aí tanto os alto padrão, mas que também às vezes em um público não tão alto padrão, mas que às vezes colocaria uma metragem menor na casa. E a gente tem crescido bastante nessa linha. Legal. E, Fernando, nunca te chamaram de louco? Né, tem muito empreendedor que assim, você está ficando louco, né? Você escuta muito isso, né? É, Imagino, né? Pô, você tá louco, cara. Você vai fazer as pessoas comprarem isso online? O que que você ouvia? O que era o mais curioso do que você ouvia aí, ou do que você ouviu quando você começou olha, a contar que vocês estavam aprontando? olha, é interessante isso porque não sei se eu não ouvi que era louco ou se eu filtrei, né? Fiquei assim, né, blindado, né? Mas isso, inclusive, é uma coisa que eu já vi até em outros empreendedores falando assim. Eu não tive o apoio da família, assim, de falar, não, vai lá, vai dar certo, quais são as soluções. Não, todo mundo falava assim, não, esse que negócio que você está fazendo, não, mas tem certeza que você vai investir nisso e tal. E eu comecei o Workplace com um orçamento extremamente enxuto. Aqui eu posso falar isso tranquilamente. O Workplace eu comecei com um investimento meu próprio de R$ 6.000, muito pouco investimento. E o Workplace vem crescendo aí uma média de 100% ao ano, desde o começo, sempre com geração própria de capital. A gente nunca teve investidor, sempre com geração própria, sempre com uma gestão muito eficiente e sempre focado na venda, no consumidor, no dia a dia aqui, sonhando longe, mas trabalhando perto, né? Interessante. E porque o mercado também de construção é um mercado muito sensível, né? Sensível ao preço, Sim. tem até um índice de inflação, né? O INCC, que é o Índice Nacional de Custo da Construção, ou seja, é também um termômetro da nossa economia, né? Mas no mercado de luxo, nesse segmento de luxo, a gente não vê isso, né? A gente está vendo justamente o contrário. Que você acha que pode ser? Olha, da forma como eu percebo durante a minha atuação nos últimos praticamente 7 anos no Marketplace, eu imagino da seguinte forma, assim, o que eu vejo? Em um cenário de pandemia, pós-pandemia, onde as pessoas ficaram em casa, houve muito esse olhar voltado para casa como um espaço de qualidade de vida. Esse é um ponto que eu vejo. Por conta disso, todo o mercado olhou e investiu mais na própria casa. Então, a gente teve um salto gigantesco de investimento em moradia, reforma, construção, habitação nos últimos aí 3 anos, muito crescente. O mercado de luxo teve mais um adicional ainda, que assim, o mercado de luxo ele sempre tem uma demanda
muito forte por exclusividade. Quem tem dinheiro não quer ter igual ou mais do mesmo. Não quer ter aquele produto de massa, ele quer ter um produto exclusivo. E a pandemia ela trouxe muito uma renovação de coisas no mercado. Então, tem uma gama muito grande de coisas a serem exploradas novas. Isso chama atenção, né, de coisas exclusivas, na maior variedade. Também eu vejo que o alto padrão ele buscou nesse período e busca cada vez mais investir em ativos que são tangíveis. E geralmente, casas de luxo são sempre bons investimentos. São sempre investimentos que, desde que feita a devida manutenção, né? Porque afinal todo investimento ele tem uma curva também, né? Isso é inegável, mas assim, o imóvel de alto padrão, muitas vezes ele é visto também como uma obra de arte, investimento em uma obra de arte. E esses são os principais pontos que eu vejo que levaram ao aumento do mercado de luxo na construção civil. E aí a gente pode depois, né, falar de coisas mais acessórias, que aí é status, prestígio, enfim, outras coisas aí que aí a gente acha que esmiuçaria demais. Fernando, o varejo, material de construção, ele é bem dinâmico. A gente tem grandes players, tanto no próprio varejo em si, né, os home centers, ah, como mesmo na indústria. Quando a gente fala no home center, a gente vê um mix de produtos muito grande, obviamente, né? Você falou de ser nichado. O home center ele tem lá os produtos mais populares, também tem seus produtos do segmento de luxo. Então, atua muito forte, inclusive, na venda pela internet. Por outro lado, a gente também tem a indústria, ah, com um movimento agora lá que a gente vem chamando de D2C, né, Direct to Consumer, que é a indústria vendendo diretamente, abrindo canais de venda direta, muitas vezes pela internet, muitas vezes até no próprio varejo físico, né? A gente vê, por exemplo, falando um pouco de piso de revestimento, a Porto Belo, que eu não Sim, sei muito bem como está posicionada, mas eu imagino que tem ali um alto padrão, pelo menos pelo que a gente vê nas lojas físicas, né, na Porto Belo, aquele posicionamento mais de alto padrão. E a gente vê ou algumas outras indústrias, como, por exemplo, a parte de louças e metais, Deca, a Roca que se posiciona como um alto padrão, também vendendo diretamente aí pela internet. Como que você vê esse movimento do mercado, e a concorrência no segmento de luxo, tanto falando dos varejistas, como até da própria indústria entrando no varejo? Como que você enxerga isso? Para onde você acha que isso vai? certo. Posso dividir a resposta em duas, né? Primeiro dos home centers, depois da verticalização aí de alguns players de indústria. Como que a gente vê é, home center, atuação de home center no mercado de luxo? Os home centers têm sim produtos que são alto valor agregado, mas geralmente as marcas que são mais high ticket mesmo da construção civil, elas não estão no home center, porque o home center tem sempre uma política agressiva de baixar preço, de colocar o produto no meio dos outros, então assim não dá a diferenciação correta para aquele produto que é de luxo. Os produtos de luxo da construção civil, eles estão geralmente mais em boutiques e não existe hoje no Brasil um player de boutiques ou uma rede assim que tenha uma certa dominância. É bem pulverizado. Então, eu não enxergo os home centers como locais de consumo do perfil de luxo da construção civil. Obviamente que uma casa, uma construção de uma casa, de um imóvel, ela envolve aí milhares de itens e o home center, às vezes, em algum produto, Claro. ele vai estar, né? Mas quando a gente pensa em revestimentos, coisas de acabamento que são de alto padrão mesmo, geralmente eles não estão no home center. Geralmente não estão no home center. E sobre a verticalização de alguns players, eu enxergo também como um movimento de mercado pós-pandemia mais forte, ainda que a Portobello começou esse movimento antes.
Entre os fatores que eu penso que são aí mais os causadores disso, eu penso que houve uma necessidade muito forte de adequação do varejo físico e nem todos se adequaram nesse período. E as indústrias, e a gente sabe disso porque a gente tem um contato muito próximo com os nossos fornecedores, elas sofreram muito porque elas perderam os seus parceiros, as lojas que fecharam, que não se reinventaram, né? Hábitos que mudaram de compra, como os produtos são indicados, como os produtos são comprados. Então, esse movimento de verticalização de alguns fornecedores, de alguns fabricantes, acredito que vem nessa linha e também, afinal, de estar mais próximo do consumidor de qualquer forma, de verticalizar, de agregar margem, né, de ter mais poder ali de, de influência sobre o cliente, sobretudo. Né? A gente vê nesses casos, por exemplo, a Portugal que você citou, geralmente são arquitetos atendendo o consumidor final, né? Então, para conseguir falar com mais propriedade, né, com mais autoridade com o cliente final. Assim como é também aqui no Marketplace, né? A gente tem uma equipe muito capacitada para atender o cliente final, mesmo que online, mas assim, extremamente próximo, rápido no atendimento, muito ouvinte com o cliente, né? E esse eu acredito que é o maior diferencial nosso hoje também. Thiago, tá no mundo. Obrigado. Não querendo que você entregue o ouro, mas você consegue abrir um pouco mais dessa diferenciação de vocês frente, né, esses exemplos que a gente trouxe aqui, que o Márcio e você trouxeram. Dá para falar um pouco mais, se eu sou um cliente de luxo, como que eu consigo perceber? Eu imagino que o consumidor de luxo, ele percebe isso de um jeito diferente, né? Se eu puder entrar um pouco mais nesse detalhe para a gente, seria bem legal. Claro, claro. Bom, antes de então entrar no consumidor de luxo, eu vou falar daquilo que eu também acredito que é o ideal para qualquer consumidor em uma interação com uma loja. Acho que todo mundo já passou aqui por uma situação, você entra numa loja e aí tem três vendedores lá conversando, você entra na loja, os três olham para você e continuam conversando. Aí você caminha pela loja se sentindo invisível. É, o consumidor de luxo ele jamais poderia passar por isso, jamais. Então, aqui no Workplace, como que a gente atua? Por mais que a gente está distante, né, estamos online, a gente não está olhando para o cliente olho no olho, uma regra padrão aqui nossa, e a gente tem os canais disponíveis para isso, é que o cliente, quando ele entra no nosso site, ele quer ser atendido, primeiro que tem muito fácil ali todos os botões para ele chamar a gente, seja para ele solicitar uma ligação, seja para ele abrir um chat no site, seja para ele chamar a gente no WhatsApp. E ele é atendido em um tempo assim extraordinário, menor que um minuto. E a gente sabe, às vezes, de casos de outros segmentos, ou mesmo concorrentes, que às vezes demora 3, 4 dias para começar a responder um cliente. Aí responde, aí volta a responder dali 3 horas. Isso não funciona. No mercado de alto padrão, isso é básico. Você tem que atender bem, atender rápido, entender o que o cliente quer, resolver o problema dele. E aí eu vejo também que o consumidor de luxo, ele quer ter o problema dele resolvido, ele quer ter o melhor produto e ele não se preocupa com o preço. Mas em que sentido? Se você vai entregar o melhor produto, no melhor serviço, com a melhor entrega, melhor atendimento, você tem um range de preço ali legal. Só que também você não pode pegar um produto que ele não tem diferencial, que o seu atendimento não tem diferencial e querer vender ele mais caro só para falar que ele é luxo. Né? O rico ele não é burro, também, no final, né? Então a gente tem que trabalhar muito isso, essa noção de valor, mas entregar também o que é justo para o consumidor de alto padrão, entende? E assim, ficar de olho nas tendências, trazer coisa nova, coisas boas, ter caminhos para você realmente classificar que aquele produto é bom. No nosso caso, por exemplo, que a gente importa produtos da Indonésia, nós somos a única empresa brasileira
que faz uma certificação na origem. Nós pagamos uma auditoria terceirizada na Ásia para ir lá na fábrica antes de cada embarque analisar a qualidade dos produtos, para quando chegar no Brasil a gente ter certeza e ter esse crivo de que, olha, o produto que o cliente está comprando, ele passou por um setor de qualidade terceirizado, entende? E com isso, com o nosso atendimento, com todo esse capricho no processo de curadoria com os fornecedores, e a gente faz isso também aqui no Brasil, né, para um fornecedor nacional estar no Marketplace, são mais de 20 atributos que ele precisa atender para entrar e permanecer com a gente. Se ele não se adequa a isso, a gente não mantém ele conosco, porque a gente entende que vai prejudicar a experiência do nosso cliente. Enfim, essas são algumas das coisas aí que a gente, uns atributos nossos aí de diferencial competitivo nesse mercado de luxo. Agora, eu acho que é uma característica do mercado de construção civil como um todo, né, de reforma, de decoração, e acho que mais forte ainda no mercado de luxo e nos, vamos dizer assim, os meros mortais, eu aqui, por exemplo, né, raramente, quando eu preciso fazer uma reforma, uma coisa eu conto com a ajuda de um arquiteto, só ou de um decorador, só quando tem muita necessidade. Mas eu acredito que nesse mercado de luxo isso é mais forte ainda, não? E como que você enxerga agora aí, como que vocês atuam nesse papel com esses intermediários, que eu entendo que deve ser mais importante nesse mercado do que no mercado mais não tão de alto padrão. Você enxerga aí, como que você tenta se diferenciar nisso? Só uma O coisa, Márcio, desculpa, até como que o próprio cliente enxerga, ele confia em vocês, ele vai primeiro ou confiar plenamente no arquiteto ou no decorador, como que é essa relação com o cliente, inclusive com esse intermediário no meio? certo? O que a gente percebe muito aqui no Marketplace é da seguinte forma: os arquitetos eles indicam os produtos nos projetos e alguns arquitetos eles indicam a loja a qual eles têm parceria, já têm conhecimento, já têm confiança. Outros deixam o cliente livre. Quem chega geralmente para comprar com a gente são os consumidores finais. Eles têm o projeto em mão, sabem o que precisam comprar, mas quem chega geralmente são os arquitetos. Assim, 80% dos nossos clientes são, desculpa, é o cliente final, não são arquitetos. 80% dos nossos clientes são cliente final, mas sempre com projetos de arquitetos. E a gente tem também uma parcela que são arquitetos, que são parceiros, que viram o nosso trabalho, confiaram em nós e falaram: olha, eles realmente são diferentes. Um atendimento muito bom, ainda que online, porque a gente manda amostra, a gente é próximo, é parceiro, atende o cliente a hora que for preciso, se adequa realmente à necessidade do cliente. Então, a gente vê dessa forma aqui, que o cliente ele segue aquilo que o arquiteto indica para ele na obra. Aí, alguns casos ele vai na loja de indicação, alguns casos o cliente fica livre para definir onde vai comprar, né? Fernando, eu tinha escutado já isso, né? Que o boca a boca no mercado de luxo é muito importante, né? Porque acaba Sim, que a gente está falando de um círculo muito pequeno de pessoas, né? Dentro da sociedade, e as pessoas naturalmente se conhecem, né? Convivem sim, muitas vezes juntas, então esse boca a boca é muito importante. E acho que pelo que você está falando aqui, isso corrobora, né? sim. Com essa tese. O que mais vocês fazem no sentido de comunicação? Tem alguma coisa que vocês acreditam que ajuda a trazer alguma imagem para a marca de vocês e posicionar a marca como uma marca premium? Olha, é interessante isso, que a gente, apesar de tudo, eu acredito que a gente foca muito em fazer aquilo que é básico, bem feito. Então, acho que é primordial o bom atendimento, prezar pela satisfação do cliente, por fazer o cliente se sentir mimado, assim, literalmente. Eu tenho casos aqui, por exemplo, de uma cliente que ela tinha recebido os pisos dela, tinha comprado um piso de mármore travertino importado,
É um piso que vem importado do Egito, via parceiro nosso. E ela recebeu os pisos, usou, e alguns tinham chegado quebrado. Só que ela não reclamou. Ela assentou e deu um jeito que tinha quebrado, ela tinha comprado a mais, mas ela tinha ficado insatisfeita, mas não tinha falado. E a gente tem um roteiro de chamar o cliente depois de alguns meses, porque a gente sabe que geralmente demora, não adianta o cliente receber hoje, a gente chamar ele semana que vem, que ele não vai ter instalado ainda, né? A casa não vai estar pronta, às vezes até instalou, mas até a pessoa ir morar demora bastante tempo. Então, a gente chama, às vezes, depois de um mês, 2 meses, e faz um acompanhamento com o cliente. E aí, depois de uns 2 meses, 2 ou 3 meses, a gente chamou essa cliente. E ela falou: não, olha, o produto chegou quebrado e eu não, não foi legal e tal. Eu falei: nossa, mas você podia ter falado pra gente antes. Além disso ser um direito seu, a gente tá aqui para resolver. E aí a gente devolveu para ela o dinheiro daquilo que tinha chegado quebrado. E se ela quisesse, ela poderia ainda, a gente poderia mandar para ela o excedente. Foi uma atitude, na minha opinião, que é básica, que todo mundo deve fazer, mas a cliente, ela ficou maravilhada de 2 meses depois uma loja chamar ela para devolver o dinheiro de uma coisa que ela nem tinha reclamado. Entende? Esse é um caso de uma coisa que é negativa e se transforma em positiva, porque suscetível a erro, todo mundo vai estar. Eu falo assim, né? Apple erra, Ferrari erra, todo mundo erra. Mas a forma como você corrige esse erro já te diferencia muito. Então, eu volto para aquilo que eu falo sempre. Fazer o básico muito bem feito. A gente não precisa reinventar a roda. Fazer o básico muito bem feito. Atender bem, vamos atender super bem, vamos atender com excelência. Entregar, vamos entregar super bem, entregar com excelência, entregar rápido, produto chegar totalmente perfeito, não ter que devolver. Uma outra coisa interessante que a gente faz aqui, que é diferenciar muito a gente em termos até de todos os outros e-commerce, é que em toda venda a gente fala com o cliente. Assim, a maioria das vendas já tem sempre uma atuação do vendedor, porque é uma venda bem consultiva. Mas mesmo nos casos onde a venda é automática, ou seja, o cliente entrou e comprou, a gente chama o cliente, muitas vezes até quando é boleto que a gente nem pagou, a gente chama o cliente para falar assim, olha, você comprou o produto X, é isso mesmo que você quer? Ó, tá aqui a foto dele, é isso mesmo? É esse tamanho mesmo que você quer? Essa é a referência de cor? Aí o cliente fala, ah, nossa, é verdade, ainda bem que você me chamou, é outro tamanho que eu preciso, na verdade, e tal. E isso faz o cliente confiar demais na gente, se sentir especial, e a nossa taxa de devolução e troca é praticamente inexistente. Uma coisa que é uma dor em todo e-commerce é devolução, troca, a gente não tem isso. Até porque seria uma dor de cabeça muito grande para a gente. Vai um produto pesado, volumoso, chega no cliente, volta. Complicadíssimo. Então a gente faz aquilo que é básico, que é atender muito bem e se preocupar com a experiência do cliente de fato, né? Vamos falar que inovação, muitas vezes, é fazer o básico primeiro, bem feito. Já vai estar se Exato. diferenciando. A gente quer Exatamente. tanto fazer coisas diferentes, coisas, nossa, isso aqui vai integrar com aquilo, vai fazer algo novo, não pensado, mas o básico você não faz bem feito, então não adianta muito. Exatamente. Exatamente. Inovação nem sempre significa evolução, né? Né? E Agora, assim, Fernando, pô, inovação nem sempre significa evolução. Temos aqui o Thiago, que é mestre em inovação. exato, a gente estava discutindo essa semana realmente um pouco sobre inovação, e inovação é quando você faz também, né, aquilo que você acredita que é algo inovador, que a gente chama de inovação, mas você faz ser acessível ao maior número possível de pessoas, que é o que eu estou entendendo que o Fernando acaba, né, a Marketplace acaba fazendo, que é permitir que todos os clientes tenham acesso a esse tratamento VIP, né? Essa Exatamente. forma VIP que parece tão complicada, mas que vocês encontraram uma maneira de entregar isso para todo mundo, né? Para todos os Sim, clientes de vocês. Obviamente, não estamos falando aqui de milhões e milhões de clientes, mas você fez e buscou no teu, né, segmento entregar esse atendimento excelente. sim.
E é interessante que a gente tenha assim um range de ticket de pedidos assim que vai de R$ 100 a R$ 100.000. Difícil ver uma loja com range. E assim, todo cliente ele é bem atendido, não importa o tamanho do pedido dele. Ele é sempre muito bem atendido, sempre vai ter uma pessoa falando com ele. Isso é primordial, que são pessoas lidando com pessoas, tratando bem pessoas. Fernando, você levantou a bola, porque eu fiquei com uma curiosidade. Eu vou sair do nosso roteiro, tá? E vou te Fica fazer aqui uma tranquilo. pergunta, você fica à vontade de responder ou não, mas a gente está falando de mercado de luxo. Você veio e falou de dinheiro, né? E estamos falando de marketplace. Eu vou conectando as coisas aqui. Marketplace, normalmente, né, para quem não conhece, quem está nos ouvindo ou nos assistindo, marketplace parte um pouco também do princípio que essa página ela tem um próprio meio de pagamento, né? Ela permite de alguma maneira que você entre e faça o pagamento, né? Você pode falar um pouco para a gente de como vocês atuam, se esse meio de pagamento é próprio ou se vocês têm um terceiro, algum caso curioso de repente, já que você falou aqui de 0 a 100 mil, se tem, né? O que que você pode contar para a Vixe, gente disso daí? vixe, olha, casos curiosos, a gente pode ficar aqui o dia todo falando, a a semana toda falando, porque vou citar um exemplo também legal que a gente teve. Era um cliente que eles moravam nos Estados Unidos. A arquiteta deles era de São Paulo. Eles estavam construindo uma casa em Trancoso. E a gente conversando com o cliente, o comprador nos Estados Unidos, a arquiteta fazendo indicação de São Paulo, mas quem ia decidir o produto era a esposa do comprador. E a esposa estava em viagem na Europa. Então a gente ficava assim fazendo essa triangulação da conversa Estados Unidos, Europa, arquitetos em São Paulo para entregar em Trancoso. E isso o e-commerce permite muito bem conectar dessa forma, né? E sobre os meios de pagamento, um dado interessante é que no Brasil a média dos e-commerce geralmente acho que são, salvo engano, são 2/3 dos consumidores preferem pagar com cartão de crédito. E no nosso caso, a gente tem um ticket médio de R$ 4.000, um valor, um ticket médio alto, né? Mais de 10 vezes acima da média nacional, o ticket médio nosso. E os clientes, por incrível que pareça, os clientes nunca viram a gente, né? Nunca olhou para a gente. O nosso caso é o contrário, 2/3 dos pagamentos são à vista, Pix ou boleto. Então a gente tem clientes que nunca viram a gente e de repente manda 60 mil, 80 mil, 100 mil, 150 mil no Pix ali. Então é uma confiança muito grande, mas por que também? Veem que a gente está aí nas redes sociais com uma atuação forte, vê a gente saindo nos veículos de comunicação, né? Nós já saímos na Exame, já ficamos por 3 vezes nas matérias mais lidas da Casa e Jardim, fizemos parceria com o Luan Santana recentemente. Então o cliente, ainda mais com ele, ele confia, tem o dinheiro, tem o apetite ao risco, e você atende ele bem, ele te dá o dinheiro com tranquilidade, até porque a gente dá um belo desconto no pagamento à vista também. 10% de desconto no pagamento à vista. Então, o cliente tem o dinheiro, tem a confiança, ele não vai gastar mais no cartão de crédito, ele paga à vista. E é super legal isso, né? Essa quebra de paradigma. Uma pessoa que, às vezes, até um dia antes era um desconhecido, no dia seguinte ele confia em você pela internet e te manda um Pix alto desse. Um Pix pequenininho, né? Um Pix Na pequenininho. verdade, De 80 a 100 mil reais. Exatamente. isso tem a ver com construção de reputação, né? Tudo isso que você está falando é reputação. Eu acho que a Sim, reputação é importante para qualquer marca, qualquer mercado, qualquer segmento. Mas quando você está somente nos meios digitais, eu acho que isso ganha uma força muito maior quando sim, é sem no dúvida. modelo de negócio com ticket alto. Mais forte ainda a importância de construir uma boa reputação, e talvez no segmento de luxo, que tem muito que a gente falou aqui há pouco, do boca a boca, né? É um Sim, mercado pequeno, as pessoas se conhecem, talvez a reputação ganha um peso ainda maior. Então, a gente vai pôr peso sobre peso aqui em cima da reputação nesse segmento. Eu acho sim. que acaba sendo fundamental, inclusive, para o sucesso
do negócio, né? Sim, nós nos preocupamos muito com isso, tanto que nossas avaliações no Google, por exemplo, são todas positivas. Nós não temos nenhuma reclamação no Reclame Aqui. Os clientes adoram comprar com a gente. É assim, a gente insiste muito nisso. E como eu falei antes, não quer dizer que a gente é imune a erro. Não, a gente erra assim também, como qualquer outro ser humano, mas a gente para tudo para resolver. A gente para tudo para resolver o problema do cliente. E o cliente enxerga isso, a gente transforma, a gente vê que cada coisa negativa é sempre uma oportunidade de transformar aquilo em alguma coisa muito melhor. Acho que, de novo, o básico bem feito, né? Essa é a nossa essência. Muito legal. Eu estou aqui como timekeeper hoje, né? Minha vez, né, Márcio? Cada, cada episódio a gente fica um aqui. Eu já, Fernando, super obrigado. Eu já vou me despedir. Não sei se o Márcio tem alguma pergunta aí depois, mas já deixo aqui meu super agradecimento, a disponibilidade tua de estar aqui conosco, de compartilhar essa história que realmente é uma história muito interessante, né? Vem do empreendedorismo, vem da curiosidade, vem do aprender, de colocar a mão na massa, né? Ver É, a coisa como funciona e entrar e atuar de forma excelente no mercado de luxo, que não é fácil, né? Parabéns pelo trabalho de vocês, muito sucesso para a obrigado. ArcPlace e muito obrigado pela tua participação aqui conosco. Olha, eu que agradeço a participação, o convite, o tempo de vocês, esse bate-papo. Sempre legal falar sobre mercado, sobre empreendedorismo. Muito obrigado mesmo. Fernando, quero que vocês continuem aí nessa trajetória de crescimento, dobrando a cada ano. Eu já agradeço, mas parabéns. Eu sei que tem, não é só condição de mercado, eu sei que tem muito trabalho aí, tem todo esse Com planejamento certeza. que você faz. Então, parabéns pela forma como você encara aí também o cliente, a experiência do cliente, o propósito que traz. Vocês continuem aí nessa jornada. Para quem nos acompanhou até aqui também, muito obrigado. Como eu falei no início, curte, compartilha aqui o episódio, acompanha o debate no café. Na descrição do vídeo também vai ter aí os dados da Marketplace para você conhecer um pouquinho o Fernando, conhecer lá o Marketplace também, quem sabe fazer a reforma aí da sua casa. Tá bom? Vai que você se empolgue. E obrigado Tomara que para sim. todo mundo aí, ó. Vai ter um descontinho, vai ter o cupom debate no café lá. Claro, claro, vai sim. Ah, então tá bom. É. Ah, Beleza. a gente deixa aí embaixo o cupom, então. Isso, isso. Deixa Tá bom. assim. Beleza. Então, muito obrigado, Valeu, pessoal. Fernando, para Eu todo que mundo que nos agradeço. acompanhou também. Muito obrigado e até o próximo debate no café. Obrigado. Tchau, Tchau, tchau. tchau.